Declara aberta a presente reunião destinada à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento número 94, de 2015, para apurar supostas irregularidades na abertura de contas do HSBC na Suíça, e a eleição do presidente e do vice-presidente da comissão. Instalada a comissão, consulta as lideranças sobre a indicação para o preenchimento dos cargos presidente e vice-presidente. Quem é? Senadora Fátima. Senadora Fátima. Senhora, bom dia. Senhora Presidenta, nós estamos sugerindo o nome do deputado Paulo Rocha para presidir a CPI, bem como também o nome do senador Randolph para assumir a vice-presidência. O nome dele é Randolfo. Randolph. F? É. Achei que era PH. Bom, então consulto os senhores e senhoras senadores se a possibilidade de escolha é por aclamação, presidente e vice, se tem outra candidatura, se não tem outra candidatura, se pode ser por aclamação. O presidente é o Paulo Rocha, vice-presidente, senador Randolfo. Bela chapa. Tudo bem, então? Por aclamação? Precisa bater palma? Então, agora eu convido o Paulo Rocha. Né? Então, declaro o senador Paulo Rocha eleito presidente desta comissão, o senador Randolph vice-presidente, e convido os dois a ocuparem os seus lugares aqui. Né? Então, sem antes dizer que eu espero dessa comissão que ela faça justiça, que produza um relatório isento, sem parcialidade, sem seletividade, sem condenação prévia de quem quer que seja. Muito obrigada. Queria agradecer aos senhores e senhoras senadores pela aprovação de meu nome. Sei que não vai ser uma tarefa fácil. No entanto, a minha experiência aqui no Congresso Nacional e a vivência que eu tenho com os colegas e com os vários partidos me autoriza a dirigir esta presidência com equilíbrio, com responsabilidade que está colocada sobre esta comissão. Agradeço, portanto, a aprovação do meu nome do vice-presidente Randolph para a gente presidir esta CPI e, com certeza, nós temos pelo menos nos próximos 90 dias, muito trabalho pela frente e que já de antemão a gente vai processar aqui uma audiência de apresentação do plano de trabalho, enfim, essas coisas que trabalho inicial de qualquer comissão. Conforme entendimento dos vários partidos e das lideranças que representam os nossos partidos aqui no Senado Federal, e coube ao PMDB a indicação do nosso relator, que vai ter o trabalho de relatar aqui as nossas investigações e nossa posição ao final em relação ao trabalho desta CPI. Portanto, eu indico, conforme este entendimento e regimentalmente coube ao PMDB a indicação do relator, eu convoco e convido e nomeio o senador Ferraço para ser o nosso senador, o nosso relator, e que eu já
Em aceitando. Obrigado. Já? Aceita? Não, presidente. Da declaração de aceita ou não? Senhor presidente, senador Paulo Rocha, senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, autor deste requerimento de constituição dessa comissão parlamentar de inquérito, senhoras e senhores senadores, a meu juízo, mais que tempestiva e oportuna a iniciativa do senador Rodolfo Rodrigues, para que nós possamos constituir no Senado da República comissão parlamentar de inquérito visando investigar e identificar escândalo de grandes proporções revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, que não apenas abalou o mundo das finanças, mas também está desafiando autoridades do país com a notícia de que 8.667 brasileiros estão presentes nessa lista, senhor presidente. Pelo menos essa informação que até aqui nós temos registrado, mas também não sabemos se isso é apenas a ponta do iceberg ou se nós temos abaixo da linha d'água muita coisa a ser identificada, e é isso que essa comissão parlamentar de inquérito estará fazendo no prazo determinado. O assunto envolve o segundo maior banco do mundo, o HSBC, que também remete às operações suspeitas envolvendo governantes, celebridades das artes, do esporte, grandes empresários, há especulações em torno do envolvimento de doleiros que desde sempre estão envolvidos com atividades ilegais de grande dimensão na República Brasileira, que precisarão ser apurados. Além da sonegação de impostos, são várias as possibilidades de crimes associados aos depósitos milionários em contas numeradas na Suíça de brasileiros que somam, segundo essas primeiras estimativas do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, alguma coisa em torno de 7 bilhões de dólares. A lavagem de dinheiro pode estar ligada a episódio de corrupção, como os apurados na Operação Lava Jato da Polícia Federal envolvendo contratos com a Petrobras. Essa é uma das hipóteses. Isso só já mostra a importância do trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito, em parceria necessário, evidentemente, com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com a COAF, e, eventualmente, até com alguns organismos, outros internacionais, que poderão estar nos ajudando na elucidação desses fatos. De modo, senhor presidente, que na condição de relator designado por Vossa Excelência, o que nós precisamos fazer o mais urgente possível é uma reunião de trabalho para que nós possamos coletivamente estruturar um plano de trabalho que possa dar curso a esta comissão e que ela possa, ao fim e ao cabo, se justificar diante da sociedade brasileira pelos indícios e pelos fatos que foram revelados até aqui, trazendo enorme preocupação, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Essa é a minha manifestação preliminar, me colocando à disposição de Vossa Excelência, do vice-presidente Randolfo e dos demais senadoras e senadores, para que coletivamente nós possamos estruturar um plano de trabalho. Eu sou apenas o relator e quero, naturalmente, socializar com os membros desta comissão um melhor plano de trabalho para que nós possamos, no prazo, entregar o nosso relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Como se trata desta audiência apenas para implantação e a nomeação da direção dos trabalhos, eu passo antes a palavra ao Randolfo Rodrigues, senador,
como autor do requerimento e agora vice-presidente da comissão. Depois passarei ao senador Aloysio Nunes. Senhor presidente, senador Paulo Rocha, meu caríssimo relator, senador Ricardo Ferraz, queria primeiramente agradecer antes a confiança do plenário do Senado, dos diferentes partidos, de todos os partidos aqui do Senado, que subscreveram, no total de 34 parlamentares, subscreveram o requerimento de instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, o primeiro agradecimento é ao plenário do Senado e a todos os partidos por entenderem e compreenderem a importância, a necessidade da instalação dessa CPI. Depois, senhor presidente, agradecer aqui o colegiado pela designação para a função de vice-presidente, ao lado do senador Paulo Rocha, que irá conduzir os nossos trabalhos, e do senador Ricardo Ferraz, que será o relator, e especificamente agradecer aqui o apoio dos senadores presentes, senadora Aloysio Nunes, senadora Regina, senadora Fátima Bezerra. Senhor presidente, o mundo todo ficou assustado com este escândalo. Esse escândalo se trata, e isso foi afirmado por vários jornais europeus, do maior caso de evasão de sonegação fiscal e de evasão de impostos do mundo. Tudo parte de um cidadão chamado Hervé Falciani, ex-funcionário de informática da agência do HSBC na Suíça, que vazou inicialmente para o jornal francês Le Monde os dados bancários sigilosos de 106 mil clientes de 203 países, somando uma fortuna de 204 bilhões de dólares, operados através de uma rede de mais de 20 mil empresas offshore. É sobre isso que se debruçará esta investigação. Não sobre este tamanho, mas especificamente o papel do Brasil nesse escândalo. O Brasil é um ilustre personagem desse escândalo. A lista vazada pelo senhor Falciani revela os nomes de 8.667 brasileiros, detentores de 6.606 contas, que movimentaram ali, entre 2006 e 2007, cerca de 7 bilhões de dólares. Pelo número de correntistas, o Brasil é o quarto maior no ranking do HSBC, superado apenas pela Suíça, pela França e pelo Reino Unido. Pelo volume de dinheiro, o Brasil é o nono no ranking. Fica à frente da Arábia Saudita, da Alemanha, do Canadá, do Emirados Árabes Unidos e de paraísos fiscais como as Ilhas Caimã, as Ilhas Virgens Britânicas, o Panamá e Liechtenstein. As informações que temos são esparsas e por isso aqui cabe à CPI separar o que é joio e o que é trigo nessa história. Não é crime ter conta no exterior, mas passa a ser crime se essas contas não foram declaradas às autoridades tributárias brasileiras. Por isso, senhor presidente, o objetivo que eu entendo dessa CPI, mais do que ser alguma caça às bruxas, ela deve, primeiramente, identificar qual é a porosidade, as falhas desse sistema tributário brasileiro que possibilita uma provável, e aí eu digo provável, evasão fiscal desse tamanho. E o segundo é contribuir com as investigações que já estão em curso, principalmente por parte do Ministério Público Brasileiro. Nunca é demais lembrar, senhor presidente, que o total de depósitos de brasileiros nessas contas, em apenas 2 anos, equivale a 21 bilhões de reais. É mais ou menos o valor que o ministro Levi propõe para o ajuste fiscal, senador Aloysio, das contas públicas brasileiras. Portanto, senhor presidente e senhor relator, concordo com o encaminhamento aqui apresentado pelo senador Ferraz como relator. Acho que um primeiro passo nosso é organizarmos o plano de trabalho da CPI. Queria deixar como contribuição a este plano de trabalho
algumas sugestões de requerimento que já protocolizo agora a CPI e para nós, na primeira oportunidade, senhor presidente, na primeira oportunidade possível, essa comissão possa apreciar. Um primeiro requerimento é no sentido de um encontro, de uma visita desta comissão à Procuradoria-Geral da República para a realização de uma reunião de trabalho com o Procurador-Geral da República e com a equipe da Procuradoria-Geral da República, designado, do MPF, designado para já conduzir essa investigação por parte daquela instituição. Um segundo requerimento, senhor presidente, é de uma diligência, a partir, obviamente, de ouvirmos o MPF e das primeiras audiências aqui, se necessário for, uma diligência à França, a partir dos contatos com as autoridades francesas, para, primeiro, procurar ouvir o senhor Hervé Falciani, ex-empregado do HSBC, está sobre a proteção das autoridades francesas. Ouvir das autoridades francesas, principalmente do Ministério Público francês, que deu validade, que deu legalidade aos dados vazados pelo senhor Falciani, a partir da cooperação com o Ministério Público brasileiro. E ouvir também, dialogar com os representantes do jornal Le Monde, que foi o primeiro órgão de imprensa que apresentou esses dados para o mundo. Outro requerimento, senhor presidente, é para aqui buscarmos uma audiência pública, procurando ouvir o jornalista Fernando Rodrigues, do UOL, o senhor Francisco Otávio, jornalista do Globo, e o senhor Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal, por razões diferentes. Os jornalistas e o jornal, por terem sido os primeiros instrumentos de comunicação a divulgar esses dados aqui no Brasil, e a relação de alguns dos nomes constantes da lista. O senhor Everardo Maciel, pelo notório conhecimento dele como ex-secretário da Receita Federal e sobre as informações que possui sobre a possibilidade de repatriamento desses recursos. Um outro requerimento é ao senhor André Guilherme Brandão, aí não como convite, como audiência pública, mas na condição de convocação por essa CPI. O senhor André Guilherme Brandão, presidente e diretor executivo do HSBC no Brasil. Né? O outro requerimento, senhor presidente, é no sentido das seguintes informações. É a informação da Receita Federal sobre instalação ou não de procedimento fiscal relativo aos contribuintes já divulgados para apuração de possível ocorrência de fraudes fiscais em decorrência da manutenção por parte destes de contas bancárias no exterior, especialmente no HSBC da Suíça. Em caso afirmativo, solicitar ainda que a Receita informe para cada um dos nomes que constarão na lista as seguintes informações: número de processo administrativo instaurado, data de sua instauração, dados sob nome de contribuinte e se consta como registrado na Receita. Ainda, informação se algum dos procedimentos fiscais já foi concluído, em caso afirmativo, sobre quais contribuintes e qual o encaminhamento proposto. E, por fim, qual o prazo que a Receita estabelece para investigação. Um requerimento que antecede a este é com a lista dos 129 nomes já divulgados, se, segundo a Receita, esses nomes declararam ou não a existência de contas, especificamente no HSBC da Suíça ou em outros bancos no exterior. Consideramos esta informação valiosa para, inclusive, essa CPI não cometer injustiça e não se antecipar a querer fazer qualquer quebra de sigilo fiscal sem antes ter essa informação, porque não justifica uma quebra de sigilo fiscal se estes que já foram divulgados os nomes já fizeram a devida declaração da existência de conta no exterior. E, por fim, senhor presidente, um último requerimento
para nós realizarmos uma audiência pública, ouvindo o senhor Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, e o senhor Antônio Gustavo Rodrigues, presidente do Conselho de Atividades Financeiras, o COAF. Não é necessariamente esta a ordem dos requerimentos que propõe, obviamente a ordem ficaremos de organizar junto com o seu relator, caberá ao relator organizar, mas eu considero essas informações fundamentais e preliminares para o início dos trabalhos desta comissão parlamentar de inquérito. No mais, senhor presidente, tenho certeza que dos membros dessa comissão e do senhor presidente Paulo Rocha, do senhor relator Ricardo Ferraz, procurará que essa comissão busque, repito, encontrar as brechas do sistema tributário brasileiro e contribuir com essa investigação para, se for o caso, trazer recursos que se evadiram ilegalmente do país. Este caso tem dimensões diferentes nos diferentes países do planeta. Diferentes países também já iniciaram o seu processo de investigação. E o Brasil, com o papel central que tem neste caso, obviamente, tem que ter, pelo conjunto de suas autoridades, do Parlamento dessa CPI, do Ministério Público Federal e da Receita, uma investigação a fundo, sem caça às bruxas, mas procurando fazer o melhor para o Brasil.